Graça e paz, igreja. Sei que vocês acabaram de sentar, fiquem em pé mais uma vez para a gente orar a Deus, agradecer ao Senhor, mais uma vez nessa noite. Feche seus olhos, levante suas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez consagrar este tempo, as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós repreendemos, ó Deus, todo o agir do maligno, nós repreendemos todas as investidas do Satanás contra a vida de qualquer um aqui, ó Espírito Santo. Nós damos liberdade somente ao Espírito Santo de Deus para agir, para se manifestar neste lugar. Pai, proteja e guarde a vida de cada irmão meu aqui, que neste momento nós vamos estar compartilhando a Tua palavra, cultuando ao Senhor, que nós possamos sair daqui ainda mais edificados, ó meu Pai, ainda mais cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Nós decidimos passar esse vídeo para vocês. É óbvio que é um vídeo que trata sobre a vida de um atleta, né? O pessoal já começou a esperar, pô, que esse cara sem camiseta correndo suado aí, ele é um atleta, eles correm assim, eles praticam assim. Mas isso para quê? Eu vou ler novamente o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, mas trata exatamente disso. O apóstolo Paulo faz uma comparação da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, com aqueles que correm para ganhar algum prêmio, com aqueles que correm competindo. Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios. No capítulo 9. Olha o que diz lá em 1 Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 24, no capítulo 9, a partir do verso 24. Diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Repete comigo, uma coroa que dura para sempre. Olha o versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Esse texto aqui compara, como eu disse, a nossa jornada cristã, a nossa vida cristã, com uma competição. Compara, o apóstolo Paulo é que faz esse combate, que faz essa comparação, né, do combate que nós vivemos da fé com aqueles que competem. Isso para você ver também que já existia naquele tempo do apóstolo Paulo competições de corrida, então ele já sabia que as pessoas que se submetiam àquelas competições, elas exigiam, elas treinavam, elas tinham um preparo físico ali, elas tinham um preparo até chegar àquela hora. E como a gente viu no vídeo, para que uma pessoa seja um competidor, para que seja um atleta, eu não sei se tem algum atleta aqui, final de semana não vale, né? Você joga bola no final de semana, você não tem esforço nenhum, você só vai lá e corre. Porém, os verdadeiros atletas, aqueles que se colocam aí para disputar, para ganhar alguma coisa, eles se submetem a um treinamento rígido. E não é apenas no momento do treinamento que eles se submetem a algo para prepará-los à competição. Toda a vida do atleta é voltada àquela competição. Então, ele tem que cuidar de tudo dele. Então, eles se preparam muito antes da corrida. Eles se disciplinam ao máximo em todas as coisas da vida, se alimentam adequadamente, dormem em horários rigorosos, cuidam da sua estrutura óssea, fazem alongamentos, uma rotina de treinamentos realmente pesada. Para quê? Para que ele possa chegar na competição preparado. E você viu que no vídeo ali, o atleta em questão, ele fala que todo dia
É como se ele morresse. Todo dia ele se esforça, ele se esgota, para que quando ele chegasse na competição, ele diz que até a competição é a parte fácil. A competição é a parte mais leve do treinamento. E essas pessoas, elas têm uma rotina às vezes tão rígida, que elas se adequam em todas as coisas para se voltar àquela competição, aquele treinamento que elas estão vivendo. Então, quando você vê, quando a gente passou esse vídeo aí para demonstrar o quê? Que a vida do atleta, a vida da pessoa que se prepara, ela é totalmente voltada às competições. Então, ele tem um preparo em todas as coisas. E aí o apóstolo Paulo vem e compara as nossas vidas, compara a sua vida, a sua jornada cristã com aqueles que correm, com aqueles atletas. Isso por quê? O apóstolo Paulo quis falar que se a gente almeja alcançar algo que é eterno, o nosso esforço para as coisas de Deus deve ser maior do que o esforço que aquelas pessoas que se preparam, que treinam, que correm para ganhar uma coroa, para ganhar um troféu, para ganhar medalhas, para ganhar dinheiro, que vão perecer aqui neste mundo. Então, todo o esforço do atleta é para que ele ganhe naquilo que ele se dedicou a fazer. E você? Você se dedica às coisas do reino? Você tem se dedicado às coisas de Deus no tempo integral? E uma coisa que é engraçada também, mas faz a gente refletir, quando o atleta ele está em preparo, ele não se submete ao que ele tem desejo de fazer. Você viu que no vídeo ele falou que tem dia que ele acorda, que ele não quer ir treinar, que ele quer ficar em casa, porque ele está esgotado. E aí você não precisa nem ser um atleta para ter dias que você está esgotado, para ter dias que você não quer sair da sua casa, que você não quer levantar da sua cama. Não é verdade? Você não precisa ser nem atleta. Às vezes, para você acordar para ir trabalhar, você já pensa, não quero sair de casa. E quando você diz esse, eu não quero sair de casa, eu não vou fazer isso, é a sua carne pedindo, eu quero descansar, eu preciso ficar aqui, faz a minha vontade. Pensa aí se você vivesse só a vontade da sua carne. Será que você acordaria cedo para ir trabalhar? Será que você iria todos os dias para a escola? Será que você trabalharia, terminaria o trabalho, iria para a faculdade, chegaria em casa ainda, iria estudar? Será que todos os dias você faria isso se você fosse levado pela vontade da sua carne? Claro que não, claro que não. Então até um atleta que se submete a algo para que ele possa ganhar um prêmio que perece nessa terra, ou seja, que o tempo vai comer, que ele vai gastar, que ele não vai levar pós-morte, ele submete a carne dele à vontade que ele tem. E aí que o apóstolo Paulo fala isso por quê? Porque nós devemos submeter a nossa carne, o nosso corpo, à vontade do Espírito. Há um preparo também. Há um preparo que todos nós aqui devemos ter. Então é por isso que nós devemos nos esforçar para alcançar isso. E desse texto que nós lemos lá de 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, eu gostaria de compartilhar 3 coisas com você. Eu vi o André chegando aí. 3 coisas, André, para você não ficar triste. Então, há pelo menos 3 lições que nós tiramos aí daquilo que o apóstolo Paulo disse aos coríntios. A primeira, que está lá no versículo 24, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Nós precisamos correr para alcançar o prêmio. E todo mundo que corre, que se prepara, ele visa isso, né? Um prêmio, ainda que não seja algo, um troféu, uma medalha, mas quem se esforça de tal maneira, ele visa alguma coisa, nem que for o preparo físico pelo menos, mas ele visa um resultado. Ele não faz aquilo simplesmente por fazer. Ele pode até gostar de fazer esse tipo de coisa, entretanto ele faz esperando o resultado. Então nós devemos também nos preparar para aquilo que Deus tem para a gente. Você tem que se preparar para aquilo que Deus quer para a sua vida.
E engraçado que a gente vê, né, interessante que a gente vê as pessoas vivendo para Deus na lei do mínimo esforço, ou seja, fazem aquilo, o básico do básico para Deus, não se esforçam nada. O que é isso? Você só ora quando está com um problema. Você só vai à igreja quando quer. Você só faz as coisas de Deus quando te sobra tempo. Você nunca coloca as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, como você pode dizer que você está se esforçando, que você está se preparando, se você não tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Se todas as coisas tomam tempo de Deus e você dá para Deus aquilo que te sobra, se você dá a Deus aquilo que o resto do seu dia, o resto do seu tempo, são pessoas que são incapazes de contribuir na obra de Deus de alguma forma. E ainda assim almejam a coroa de vida eterna, ainda assim almejam ser abençoados. É justamente isso que o apóstolo Paulo disse, que para que aqueles que almejam alguma coisa de Deus, almejam a recompensa, que nós devemos nos esforçar, que você deve se esforçar. E isso em todo tempo, em todo tempo. Não basta apenas você dizer que já é batizado, que você já entregou a sua vida a Jesus, se durante o dia é impossível identificar que você realmente serve a Deus, se durante o dia é impossível ver você destinando alguma parte do seu dia para Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo disse. E olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, se você está com sua Bíblia aí, abre lá. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aí aos Filipenses quando ele já tinha feito muita coisa para o reino de Deus, quando ele já tinha pregado muito, quando ele já tinha viajado muito, quando ele já tinha apanhado muito. E ainda assim ele fala, irmãos, não penso eu que alcancei alguma coisa. Por que ele está falando isso? Ele fala, irmãos, não penso eu que posso ficar acomodado pensando que alcancei algo. E diz que a vontade dele é prosseguir para o alvo, prosseguir servindo a Cristo. Então não pense você que o simples fato de você vir à igreja algumas vezes, que o simples fato de você dizer que serve a Deus, que já te basta. Isso não deve nos bastar. Isso não deve bastar para você. Nós devemos nos esforçar assim como o apóstolo Paulo fez, e de fato ele fez. Depois disso o apóstolo Paulo ainda pregou a milhares de pessoas, ainda viajou muito, fez muita coisa para o reino de Deus. E você não pode viver como se já tivesse alcançado alguma coisa, viver nesse comodismo, como se já tivesse garantido. Por isso que eu falei na questão da lei do mínimo esforço. Principalmente nós jovens, principalmente você jovem, que tem muito vigor, que tem muita saúde. Não te falta vigor, não te falta saúde para servir a Deus, e também não te falta tempo para servir a Deus. O que está faltando é prioridade na sua vida. Você tem que priorizar o reino de Deus. E aí eu te pergunto, o quão você tem se preparado para o céu que está por vir? Quanto você tem se preparado? Será que você tem gostado muito do mundo? Marília falou aqui que nós estamos aqui de passagem. Você está aqui de passagem.
Tudo que a gente vê aqui nessa terra, tudo que você trabalha para construir, tudo que a gente vê aqui vai passar. E o que você tem feito? Será que você tem ficado muito acomodado nas coisas deste mundo? Será que você tem feito muito pouco para as coisas de Deus? Então, por isso que nós temos que correr, que nem o apóstolo Paulo falou, você não pode ser acomodado, correr de tal modo que a gente alcance o prêmio. Será que você é merecedor daquilo que Deus tem para você? E a outra coisa ainda que o apóstolo Paulo diz, que está lá no versículo 27, diz ele: esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Repita comigo: esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Como eu disse aqui, você viu que para um atleta chegar a um alto nível, ele se submete a um treinamento pesado, a algo muito, muito doloroso para ele. Então, obviamente, ele não faz a vontade da carne dele. Ele se submete tudo que ele tem, todas as forças, todo o tempo, àquele objetivo. E se até um atleta é capaz de matar a vontade da carne dele, por que você não é? Por que você não tem matado a vontade da carne? Por que o Espírito não tem reinado? Por que as coisas de Deus não têm aflorado em você? O que está faltando? E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos esforçar. Você deve se esforçar. É óbvio que é muito difícil. É óbvio que às vezes dá vontade de desistir. Mas isso é em qualquer coisa da sua vida. Se você está estudando, você já pode ter pensado em parar de estudar. Se você, de repente, está cursando uma faculdade, você deve ter pensado em parar de estudar. Às vezes, o seu trabalho está muito difícil, você deve ter pensado em parar de trabalhar e pedir as contas, e xingar o chefe e procurar outra coisa. Em todas as coisas das nossas vidas, nós encontramos dificuldades. Em todas as coisas. Óbvio que no reino de Deus não é diferente. Nós vamos encontrar dificuldades e muitas dificuldades. Jesus nos alertou disso, que para aqueles que quiserem servi-lo, terão que carregar a sua cruz. Cada um vai ter a sua cruz para carregar. Cada um vai ter que se esforçar de uma forma. Cada um vai ter que se levantar de uma maneira diferente. E é exatamente isso que você tem que fazer. É fazer que o seu corpo seja o seu escravo e não ao contrário. Não ao contrário. Não deixar que as suas vontades dominem você. Aí você passa a ser refém do seu corpo. E o apóstolo Paulo ele faz a comparação de que a nossa caminhada, a nossa jornada cristã é como se fosse uma disputa. Só que nisso você não disputa com ninguém. Você não está disputando com outra pessoa. Você não está disputando uma vaga no céu com o irmão que está aí do seu lado. Você não está disputando uma vaga no céu com a pessoa que está andando pelo mundo aí hoje à noite. Por que ele fala então que é uma luta? Você está disputando com você mesmo. A única pessoa capaz de impedir você de ir para o céu é você mesmo. Satanás não pode impedir. Seus amigos não podem impedir, mas quem pode impedir você é você mesmo. Você deve submeter o seu corpo, àqueles que conhecem a verdade, às vontades do Espírito. Quantas e quantas vezes você não está no meio da sua semana lá cansado, acabado, não querendo fazer mais nada, mas não é por isso que você vai abandonar as coisas de Deus, não é por isso que você vai virar as costas para as coisas de Deus. Quantas vezes, talvez você está aqui esgotado, cansado da vida cristã, talvez você esteja aqui no limite, mas se por vezes a carne tem vencido, é porque você não tem preparado o seu espírito, é porque você tem dado mais força as coisas da carne do que as coisas do Espírito. Olha comigo lá em Gálatas, no capítulo 5.
Olha o que diz em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 16 e 17. Diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e esse Espírito com letra maiúscula, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em algumas Bíblias fala que eles estão em guerra um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a Bíblia diz aí que o seu espírito e a sua carne estão em conflito, eles estão em guerra dentro de você. E obviamente vai vencer aquele que estiver melhor preparado. Vai vencer aquele que você tem priorizado mais. E o que você tem priorizado mais na sua vida? Será que são as vontades da carne? Ou será que você tem submetido a sua carne às vontades do Espírito? Ou será que você tem feito aquilo que agrada a Deus? E tem algumas pessoas que é capaz de submeter a um rígido regime para perder peso, mas não entra no jejum que a igreja faz. É capaz de passar horas vendo filmes e vídeos boçais, mas não passa 20 minutos orando. Faz 1 milhão de coisas durante o dia, no mundo, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, mas é incapaz de ele pegar uma cadeira e colocar no outro lugar da igreja quando é preciso. Então o apóstolo Paulo chamou a igreja aqui, naquela época, para que todos devem se esforçar, para que todos trabalhem de maneira que, como se fosse uma disputa. Aí antes que você fique com muita raiva de mim, você pode pensar, poxa, mas que palavra dura, que palavra difícil. Mas, assim como o corredor que corre, como o atleta que corre, almejando o prêmio no final, ou seja, um troféu, um prêmio em dinheiro, medalhas. O apóstolo Paulo não falou isso para a igreja sem nenhum tipo de recompensa, sem ter nada em troca. O apóstolo Paulo disse isso à igreja, porque o que nós temos, o que Deus tem preparado para você, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Não há alegria nessa terra que possa se comparar àquilo que nós vamos viver na volta do Cristo Jesus, amém? Então é por isso que nós temos que nos esforçar, você tem que submeter a sua carne às vontades do Espírito. E o apóstolo Paulo fala de esmurrar a si mesmo, porque é doloroso, porque é difícil. E conquistar algo tão maravilhoso assim, conquistar algo tão grande assim, é claro que vai exigir um esforço nosso, é claro que vai exigir um esforço seu. E abrir mão das vontades da carne realmente é algo muito difícil. Mais difícil ainda para os jovens. Mais difícil ainda para os jovens. Que têm os hormônios aflorando a pele. Que têm um pique sobrenatural. Mas que se vocês não estiverem voltados para as coisas do Espírito, vocês acabam se submetendo às vontades da carne. E acabam sendo escravos da carne. E é exatamente isso que a gente tem que lutar contra, é exatamente isso que você tem que lutar contra. Porque tudo que você prioriza o seu tempo agora, que não é voltado às coisas do reino de Deus, vai ficar aqui, vai perecer, vai passar. Às vezes o salário que você trabalha o mês inteiro para ganhar, ele acaba nos primeiros 5 dias que você recebe ele. Né? Mas que Deus te abençoe com muita prosperidade. Mas às vezes você trabalha o mês inteiro para o salário acabar nos primeiros 5 dias. Você se esforça o mês inteiro para algo que vai perecer, que acaba rápido. E assim é em várias coisas da vida. Você trabalha a vida inteira para comprar uma casa que é sua, mas quando você morrer vai ficar aí. Vai ficar para outra pessoa, vai servir de herança.
Então tudo que você tem se esforçado, tudo que você tem trabalhado, tudo que você tem feito, vai ficar aqui. Vai perecer. Esse seu corpinho aí, lindo, maravilhoso, alguns malhados, alguns redondos, vai perecer. Aqui ainda, vai passar. Esse seu cabelo, para de apontar para mim, Marília. Esse seu cabelo lindo aí, às vezes vai ficar branco, né, André? O meu também está ficando. Tudo passa, tudo perece, tudo acaba aqui neste mundo. Mas aquilo que é voltado para o reino de Deus, aquilo que é voltado para as coisas de Deus, isso não vai perecer. Isso sim nós vamos levar para a vida eterna, isso sim você vai levar para a vida eterna, amém? Então não vai passar, não vai passar. Então, quando você submete a sua carne à vontade do Espírito, é difícil, é doloroso, é trabalhoso, mas a recompensa que nós temos é algo sobrenatural. Olha comigo lá o versículo 25 de 1 Coríntios 9. O porquê que nós fazemos o porquê que nós esforçamos desse jeito para as coisas de Deus. Olha lá. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Então todo o nosso esforço, tudo que você abrir mão aqui, tudo que você batalhar em prol do reino de Deus, não é em vão. Não é em vão. Deus vai levar em consideração o seu trabalho, Deus vai levar em consideração o seu esforço, Deus vai levar em consideração aquilo que você tem feito em prol dele, Deus vai levar em consideração o seu sofrimento, Deus vai levar em consideração aquelas pessoas que passam vergonha por conta do seu nome, Deus vai levar em consideração, às vezes, as lutas e batalhas que você sofre por conta do reino de Deus. Deus vai levar em conta, isso não vai perecer, isso não vai passar. Então é por isso que nós temos que nos esforçar, é por isso que você tem que aprender acerca do reino de Deus. Às vezes você nem sabe, a Bíblia é recheada daquilo que Deus tem para você, a Bíblia é recheada das coisas que nós teremos no céu, mas você nem sabe, porque você tem preguiça de acordar de manhã e vir para a escola de discípulos, mas você nem sabe porque você não se dedica à leitura da palavra, você não gosta de ler, nem a Bíblia você não lê. Então você nem aprende aquilo que Deus tem para você. Mas se eu perguntar aqui quantos querem ser abençoados, quantos querem ir para o céu, obviamente todos aqui irão levantar as mãos. Mas você tem que se esforçar, meu querido, você tem que saber aquilo que Deus tem para você. Nós estamos às vésperas dos batismos, vai ter batismo no dia 1º, no dia 1/5 vai ter batismo, e talvez nem batizado você é, você vem para a igreja, você gosta das coisas da igreja, mas você não se diz preparado para se batizar, mas talvez você se ache preparado para receber algumas bênçãos de Deus, né? Batismo é ordenança, Deus quer que você se batize, Jesus se batizou para cumprir a palavra, para cumprir com a vontade de Deus. Então, a igreja, os jovens, você deve se voltar para as vontades do Espírito, realizar aquilo que o Espírito deseja, abrir mão dos anseios, das vontades carnais. E esse texto que o apóstolo Paulo compara aos atletas, aquelas pessoas que se submetem a todo esse sofrimento. E a gente fez questão de pegar um trecho do documentário da vida do Bolt, onde ele fala que realmente é muito sofrido, o treinamento dele é muito sofrido, mas eles fazem tudo isso para ganhar algo que perece, e abrir mão das vontades carnais, abrir mão daquilo que desagrada a Deus, vai trazer para você uma recompensa eterna, algo que não vai perecer, algo que o inimigo não vai tomar, algo que ninguém vai tirar de você. Olha o que diz lá em Tiago,
1:12. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Então todos nós estamos sendo provados. Todos nós. Então aquele que perseverar na provação será aprovado e receberá a coroa da vida. Então a questão de perseverar é a questão de você abrir mão do pecado, abrir mão daquelas coisas que desagradam a Deus, se esforçar para fazer as coisas do reino de Deus. Então é isso que nós temos que viver, é isso que Deus chama você para viver. E quando a gente fala essa coroa da vida, é a recompensa que Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que Deus amam, que é a salvação, que é você viver, passar a eternidade no céu. É a recompensa que todos os filhos e servos de Deus esperam. É a recompensa que nós esperamos. É óbvio que nós não submetemos o nosso corpo à vontade do Espírito, nos esforçando, sem receber nada em troca. É a condição que Deus nos dá. Então não desista de percorrer o caminho, e o caminho com C maiúsculo, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, ainda que seja pesado. Não desista, não pare, porque olha o que diz lá, olha o que Jesus diz para você, nem precisa abrir sua Bíblia. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais ele sairá. Apocalipse 3, de 11 a 12. Jesus diz para você, venho em breve, exclamação. Exatamente assim que está na Bíblia. Lá em Apocalipse 3, 11 e 12. Jesus diz que vem em breve. E diz que para você retenha o que você tem hoje, para que ninguém tome. Então retenha as coisas do Espírito, retenha aquilo que traz vida. E quando ele chegar, vai fazer da gente uma coluna. O que é uma coluna, né, na casa de meu pai? Coluna é algo que não dá para tirar. Né? Você viu que a gente tirou algumas colunas que tinham aqui atrapalhando a visão, mas a gente não conseguiu tirar todas, porque senão o teto não ia aguentar. Então quando Jesus fala que vai fazer dos vencedores uma coluna na casa do Pai dele, é algo que não vai ser retirado, que você vai estar sempre, por toda a eternidade, na casa de Deus. Amém? Então se esforce, é difícil, mas o que Deus tem para você é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você possa almejar. Amém? Fica ficando em pé no seu lugar, nós vamos orar. E antes da gente orar, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. É óbvio que a gente abre mão das nossas vontades, dos nossos anseios, esperando uma recompensa que é eterna, esperando algo que Deus irá entregar para a gente no grande dia. Mas o que Deus tem para você, Ele quer te dar aqui ainda. Se você submeter à vontade do Espírito e não ser mais escravo de si mesmo, e não ser mais escravo das coisas que desagradam a Deus, Deus quer te fazer uma pessoa, um jovem abençoado aqui mesmo, aqui na terra. Quer fazer você viver os seus melhores dias aqui na terra. Quer fazer com que você viva o melhor que Ele tem para você.
E quando os atletas se submetem a um treinamento difícil, visando chegar a um objetivo, eles contam somente com eles. Eles contam somente com o treinamento deles. Eles contam somente com aquilo que eles podem fazer, que o corpo deles podem fazer. E eu não sei qual tem sido a sua luta, quais são os seus desejos aqui, mas será que você quer contar com a força só do seu braço? Será que você quer contar somente com o seu esforço? Ou você quer contar com a bênção de Deus? Porque aqueles que contam com a bênção de Deus é abençoado em todas as áreas, é abençoado em todas as coisas. E nós temos o respaldo de Deus em tudo. Submetendo-se à vontade do Espírito, você será abençoado aonde você for, ainda que você passe por lutas. Mas até aqueles que não conhecem a Deus passam por lutas também. Só que a grande diferença é que você tem um Deus que luta por você. A grande diferença é que você tem um Deus que vai à tua frente. Então todas essas lutas aí que você tem pensado, que você tem passado, contando com a bênção de Deus, você será vitorioso. Contando com a bênção de Deus, você chegará no seu objetivo. Então, além da coroa da vida eterna, além daquilo que nós iremos receber ainda, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para a igreja, Deus quer fazer com que você tenha uma vida muitíssimo abençoada aqui. Deus quer fazer você vencer os seus traumas, os seus medos. Deus quer fazer você vencer as suas batalhas. Deus te dá a força e capacidade para você vencer o pecado e ter a sua vida transformada. Sabe esse problema que você vive, que é praticamente impossível de solucionar? Viva os propósitos de Deus e Deus irá por você. Sabe esse objetivo que você tem traçado aí, que está parecendo impossível? Sabe essa bênção que você está esperando, que parece que nunca chega? Submeta-se à vontade do Espírito e Deus irá por você. Amém? Feche seus olhos agora, e antes de adorar a Deus, eu queria que você orasse a Deus. Coloca para Deus aí talvez aquilo que tenha te travado de se dedicar totalmente ao reino de Deus. E quando eu falo se dedicar totalmente ao reino de Deus, não é que você tem que largar o seu trabalho, que você tem que sair da sua casa. Não, muito pelo contrário. É que você tenha que viver o reino de Deus lá no seu trabalho, que você tem que viver o reino de Deus na sua casa. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que você foi chamado. Então coloca diante de Deus aí qual é a sua dificuldade, o porquê você não tem se esforçado. Será que é a sua força de vontade? Então peça para Deus que você tenha mais vontade, que você tenha mais fé para segui-lo, para fazê-lo. Peça para Deus que Ele coloque mais temor no seu coração, para que você possa viver as coisas de Deus. Será que é um pecado? Será que é a prática do pecado que tem impedido você de viver as coisas de Deus? Coloque aí agora isso diante de Deus e diz para Ele, diga: Pai, eu quero me esforçar, eu quero viver voltado para as coisas do Teu reino. Eu quero estar preparado para que quando o grande dia chegar eu possa estar com o Senhor e eu possa ver a Tua glória e eu possa viver feliz eternamente ao Teu lado. Diga isso para Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez glorificar e exaltar o Teu santo nome. Mas Pai, eu peço pela vida de cada jovem aqui, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, naquilo que eles têm em falta. Por favor, ó meu Pai, se eles não têm se colocado como o Senhor deseja, que o Senhor mostre a cada um aqui, que o Senhor faça aumentar o desejo de Te servir, de Te seguir na vida de cada um aqui, Espírito Santo, por favor. E nós sabemos, ó Pai, que quando nós submetemos o nosso corpo à vontade do Espírito, que o Senhor é por nós, que o Senhor vai à frente, que o Senhor vai à frente dos Teus filhos,
Em nome de Jesus, Pai, ajuda, derruba aquelas barreiras, derruba aquilo que tem atrapalhado os teus servos de te servirem, Pai, de fazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.